a crise de credibilidade da polícia paulista diante de toda a situação de violência que a gente tem observado na mídia. Vamos falar desse assunto depois da vinheta. No noticiário aqui, a nível nacional, nós temos percebido que a polícia de São Paulo tem sido objeto assim, de bastante crítica, e não sem motivo, né? Nós temos assim, uma infinidade de casos onde percebe claramente que está havendo, no mínimo, abuso de poder, ou ainda até coisa pior. É como se a polícia, de repente, tivesse transformado em um esquadrão da morte, ou coisa do gênero. Tivemos, acho que uma das situações mais terríveis foi aquela em que um rapaz, ao roubar sabão líquido de um supermercado, ou melhor, de uma loja de conveniência, eu acho que foi de uma loja de conveniência. Quando ele foge, ele cai no chão, e o policial que está à paisana saca de uma arma e dá 11 tiros nas costas da pessoa, desse moço, matando ele por conta de algumas embalagens de sabão, umas 2 ou 3 embalagens de sabão líquido. A gente percebe que aqui nós temos uma situação extremamente complicada, porque o policial está argumentando que ele fez isso em legítima defesa. Quer dizer, uma forma de tentar tratar o assunto totalmente descabida, porque o rapaz não estava armado, o rapaz já estava caindo no chão e foram 11 tiros, né? Você pode pensar assim, não, isso é algo pontual, porque esse policial tivesse algum problema psicológico ou psiquiátrico, saiu de controle e acabou fazendo o que fez. Tivemos também o caso do policial, que também já foi preso, que ele simplesmente pega um rapaz e joga de uma ponte e se esfatela lá no chão e tudo mais. Segundo o próprio rapaz, a polícia teria dito para ele assim, ou você se joga, ou jogo você e a moto aqui dessa ponte, né? A gente vê de novo uma outra situação descabida, sem haver qualquer tipo de necessidade. Seja lá qual for o problema que estava acontecendo ali, a polícia poderia ter prendido o rapaz, poderia ter apreendido a moto. Qualquer coisa seria válido, né? E em contrapartida nós teríamos o desdobramento dessa situação, onde o rapaz poderia ir atrás do seu bem, da moto, fazer algum tipo de recurso, de defesa. Seja lá o que tenha acontecido, não se justifica o fato do policial simplesmente jogar o moço do alto da ponte. E pior de tudo isso foi os policiais que estavam passando na frente de uma casa, não sei se foi denúncia ou não, também não veio ao caso, e eles entram nessa casa, na garagem de uma casa, sem mandato judicial, aí ele bate numa senhorinha, ele bate no pai, bate no pessoal de toda a casa, dos familiares, né? Eu acho que os filhos ali, a senhora aparece toda ensanguentada, enfim, cenas assim de filme de terror. E o próprio, para quem está achando que eu estou exagerando e tentando apontar essa crise como sendo absurda, como sendo coisas pontuais que fogem da rotina da polícia, o próprio governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, já veio em público 2 vezes ainda essa semana para se retratar, dizendo que vai de fato colocar câmeras, né, no uniforme dos policiais, nas fardas dos policiais, que de fato conseguem registrar os fatos, vai trabalhar em prol de um treinamento, né, porque a gente sabe que na verdade a nossa polícia ela é extremamente mal treinada. A polícia no Brasil todo e aqui em São Paulo, que talvez esteja numa das menos ruins, ela está muito, muito mal treinada, né? Não é de hoje que a gente observa isso. Alguns anos atrás, antes mesmo do próprio Tarcísio de Freitas, nós tivemos aqui num dos governos tucanos, numa das paradas gay que eu estava presente, estava o povo ali assistindo um show e não aconteceu nada, absolutamente nada. O policial simplesmente joga uma bomba de efeito moral no meio da multidão, causando um certo tumulto, que o pessoal levou de boa, né? Senão isso poderia ter causado ferimentos, as pessoas poderiam ter se desesperado e assim por diante. A gente percebe que nós convivemos com uma polícia tradicionalmente racista, homofóbica, transfóbica, machista, enfim, né? E agora com o advento do bolsonarismo a coisa se agravou, né? E o próprio Tarcísio de Freitas, numa dessas vezes que ele veio retratar em público, ele reconheceu a problemática do discurso dele, porque antes, durante um determinado momento aqui, eu não lembro se foi antes da eleição ou foi depois da eleição,
que ele venceu para o governo de São Paulo, ele chegou a falar que poderiam chamar a Liga da Justiça, chamar a ONU, mas que com ele não tinha esse negócio de direitos humanos, né? Então esse vídeo é para tentar esclarecer as armadilhas que o bolsonarismo gera nas pessoas, né? Eu tenho um irmão bolsonarista e desde o ano de 2018 eu não consegui voltar a ter relações com o mínimo de diálogo com ele. Eu tento manter a civilidade e manter ele um pouco distante, porque não dá, porque meu irmão é bolsominion e é impossível conversar com ele, né? E o grande armadilha do bolsonarismo é essa ideia de que a quebra, vamos dizer assim, dos rituais, né? Porque quando você tem protocolos, eu acho que seria a palavra mais adequada, né? A quebra dos protocolos seria a solução para alguma coisa. E a quebra dos protocolos, de um modo geral, principalmente quando nós falamos de serviço público, representa o fim da civilidade. Então, quando qualquer funcionário público está atendendo as pessoas, ele tem por obrigação seguir um protocolo que garanta o quê? Que você está tratando as pessoas com igualdade, com equidade, porque a princípio todos nós somos cidadãos, né? De um modo geral, você tem que partir do princípio, ao prestar um serviço público, de que você está lidando com um cidadão. Então, se o policial está fazendo uma batida, é lógico que ele não precisa tratar na base de flores, mas ele tem que ter um mínimo de senso nos protocolos. Não é a quebra de protocolo que vai trazer uma segurança pública melhor. Assim como a quebra de protocolo não vai trazer uma saúde pública melhor, uma educação pública melhor. Há necessidade dos protocolos. O que eu quero dizer com isso é como que eu abordo alguém. Se eu vi algo estranho num patrulhamento, como que eu vou agir? Eu não posso simplesmente tocar a campainha de uma casa, invadir e sair dando porrada em todo mundo, porque eu só posso entrar numa casa com mandato judicial. Você pode, ao ver algo estranho, de repente, creio eu, não sou da polícia, mas eu entendo que isso seria razoável, você tocar a campainha dessa casa, tentar conversar civilizadamente com essas pessoas e tentar perceber se há algo de errado nessa casa. Ou ainda, se você tem uma pessoa imobilizada, como foi o caso do menino do sabão e um pouco antes, o estudante de medicina, que segundo o policial ele deu um tapa no espelhinho, no retrovisor da patrulha, e por isso ele invade ali o hotel, o saguão de hotel, e dá tiros no rapaz, mata, sendo que o rapaz era estudante. Mas ele estava com drogas na cabeça. Você pode arrumar o argumento que for, isso não se faz. O menino, ele caiu no chão, teria como imobilizar ele, usar arma não letal, prender ele, fazer o que for necessário, fazer todo o procedimento, não há a menor necessidade. Mas o bolsonarismo vendeu essa ideia que tudo pode ser resolvido sumariamente, que você parte do princípio que se um policial está fazendo uma abordagem, obrigatoriamente aquela pessoa que é alvo da abordagem é um bandido, e isso fere todos os princípios, porque mesmo que você tenha muita razão para acreditar que aquela pessoa esteja fora da lei, é necessário prender, é necessário julgar. Antes de julgar, é necessário que se faça uma investigação, se crie um processo, se analise as provas, para chegar à conclusão se a pessoa é culpada ou não. Você pode dizer, mas a justiça, a polícia prende e solta. Então, não seria muito mais razoável a gente lutar para ter deputados que, vamos dizer assim, endureça as leis, se é isso que você pensa? Eu particularmente acho que não, porque nós temos o sistema prisional lotado, né? Será que colocar ainda mais gente na cadeia resolveria? Você pode dizer assim, mas eu sou a favor da pena de morte. Então, mas para ter pena de morte tem que ter prisão, tem que ter investigação, tem que ter julgamento. Eu não estou nem partindo do princípio que eu tenho comigo que a pena de morte tem um problema muito sério, que se a justiça cometer um erro, e normalmente o povo da ultradireita acusa a nossa justiça de ser tão falha, se a justiça cometer um erro e você condenar alguém à morte, não existe recurso que resolva a situação depois que a pessoa está morta, né? Esse é um dos motivos pelo qual eu sou contra a pena de morte. Mas você tem direito de ser a favor de pena de morte, você tem direito de votar em pessoas que possam levantar essa bandeira, mas vamos discutir as coisas com civilidade, vamos respeitar os protocolos, né? Porque isso é a base da civilidade. O protocolo é que gera a civilidade, o protocolo é que garante o exercício da cidadania. Os direitos humanos não existem, como dizem por aí, para defender bandido.
Direitos humanos existe para defender todos nós que pagamos impostos, nós que somos cidadãos e que temos que ter a nossa vida preservada pela legislação, para um Estado que seja justo naquilo que faz e pelo menos coerente, se não justo, no minimamente coerente. A gente não pode admitir esse tipo de coisa, né? Então a gente percebe que um político como Tarcísio de Freitas, que usou e abusou na campanha, e até pouco tempo atrás estava falando que Boulos era o candidato queridinho do PCC, ele está tendo que voltar atrás, que ele está percebendo o abismo que ele está indo. E você, bolsonarista, já parou para pensar naquilo que você andou apoiando nos últimos tempos? A barbárie, a falta de civilidade? Você ainda acha que por meio da força que você vai resolver a situação? E se você fosse o pai daquele estudante de medicina que foi alvejado lá no saguão de um hotel? E se você fosse o pai, ou fosse aquele menino, né, que foi atirado lá da ponte? Ou se você tivesse alguém conhecido seu, que você soubesse que é boa pessoa e a polícia te abordou, e abordou seu colega, seu conhecido, e jogou de uma ponte, né? Você seria... mais ainda, hein? E se fosse sua mãe, aquela senhorinha que levou as borrachadas na cabeça com a polícia invadindo a garagem da casa sem mandato, você acha que seria bacana que fizesse isso com a sua mãe? Então, se você é bolsominion, repensa um pouquinho, né? Dá tempo. Tenta recuperar a sua civilidade. Tenta repensar como você tem se comportado como ser humano. Digo isso porque eu acho que a maioria das pessoas, e eu incluo nessa, tem um irmão que é bolsominion e desde 2018 eu tenho muito medo de conversar com ele porque não tem condição. A lavagem cerebral que esse pessoal passou na ultradireita é para lá da conta. Espero que você não seja vítima dessa polícia absurdamente protofascista que está aí, né? E se você está em outro estado, além de São Paulo, fique atento, né? Porque o nosso governador aderiu a esse discurso e está tentando reverter. Eu não votei no Tarcísio de Freitas, mesmo com ele mudando a postura, não votaria de jeito nenhum, porque uma das coisas que ele está fazendo, o absurdo do absurdo, é trazer escolas cívicos militares, vendo que a educação dos PMs, da Polícia Militar, está muito a desejar, e ele está querendo transformar um bando de adolescentes e de crianças idiotas no futuro, porque é isso que a educação militar tem mostrado que é capaz de fazer: gerar idiotas, gerar pessoas que vivem na barbárie, incapazes de agir com coerência e com racionalidade. Então, gente, fica aí o nosso vídeo. Espero que você tenha gostado. E, por favor, deixe um like e se inscreva no nosso canal. Beijos, abraços e até mais.